dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, como a Pro tá exatamente no mesmo ponto da apostila nas duas escolas, eu tô gravando esse vídeo pra Tatuí e pra Cerquilho, tá? Então Tatuí tá assistindo na segunda, Cerquilho tá assistindo na terça. É a mesma matéria, só pra eu cobrar a tarefa que é um pouquinho diferente. Então, como primeiro vem a segunda-feira, Tatuí, vocês não têm tarefa pra me entregar hoje, certo? A tarefa do módulo 7 eu pedi para quarta-feira, só que eu tinha esquecido que quarta-feira vocês estarão fazendo prova ângulo, então vocês não vão me entregar na quarta, vocês só vão me entregar essa tarefa segunda-feira da semana que vem. Cerquilho tem que me entregar a tarefa do módulo 7 hoje, então dá um pause no vídeo e já me envia. Com certeza a gente já está se falando no nosso grupo, então você já pode me enviar. Lembra como tira a foto da tarefa? Folha retinha, lembra? Tem que tirar pegando a folha inteira, assim, ó. Com o seu nome bem bonito lá em cima, enunciado copiado. E precisa, se tiver verso, põe nome no verso também. Certo, gente? Eu preciso corrigir as tarefas 5 e 6 de vocês. Geralmente eu devolvo e corrijo, né? Hoje não dá pra devolver, então nessas tarefas estão com vocês só me mandaram foto. Então o que eu quero pedir pra vocês? Já pega essas tarefas e deixa separada, porque quando acabar o vídeo a gente vai fazer uma videochamada lá pelo Hangouts e aí eu vou fazer a correção da tarefa com vocês, ok? Gente, como faremos a nossa aula de hoje? Posso só fazer mais um parênteses pro pessoal de Tatuí? Gente, seguinte, pelas fotos eu vistei e marquei quem entregou os relatórios e quem não entregou. Mas eu não consegui fazer a correção, porque tem foto que não tá tão legal. Então, quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, aí vocês me entregam de verdade esses relatórios que eu já estou com as fotos, já marquei quem fez. E aí eu faço a correção pra dar a nota pra vocês, tá? Porque pelas fotos não vai dar pra corrigir. Gente, mas então, né, como a gente vai fazer a dinâmica da nossa aula de hoje? A parte teórica eu vou fazer com vocês aqui, no vídeo, gravadinho, pra você assistir. Dou um tempinho pra você copiar, sem problema nenhum. Lá no grupo a gente já tá se falando, e aí a gente vai vendo quando vocês já terminaram de assistir ao vídeo, de copiar a lousa. E os exercícios de sala, tem bastante hoje, ó, na página 361, 362, 364, 365, 366 e 367, nós faremos juntos em videochamada, porque assim a gente consegue ter uma interação maior, eu consigo tirar as dúvidas de vocês, eu acho que funciona melhor, certo? Aí a gente combina lá pelo grupo o horário que a gente vai começar a nossa videochamada, ok? Primeiro a teoria, copia, tudo tranquilo, eu vou dar tempo pra vocês, e depois a gente faz isso, ok? Então, para começar, a nossa aula de hoje é o módulo 8, Transformações da Matéria. E este módulo começa com uma imagem muito bonita de um navio. Só que esse navio já tá meio velhinho, né? Esse navio já tá todo enferrujado. E aí, ele fala, né, pra gente observar a imagem. Ó, a legenda da imagem diz pra gente que a formação das nuvens e a ferrugem nas embarcações são exemplos de transformações da matéria. E aí ele traz 3 perguntinhas orais pra gente fazer aqui, que essas eu vou fazer assim mesmo, sozinha com vocês, né? Deu pra entender? Você sabe de qual metal componente do navio se originou a ferrugem? Gente, o que vira ferrugem? Tá? São materiais compostos de que material que enferrujam? Isso, meus parabéns, o ferro. Então, a gente tem que a ferrugem se origina a partir do ferro. Por quê, gente? Porque tem ali uma reação, a gente vai conversar melhor, do ferro com o oxigênio do ar, com o vapor de água que também está no ar. E isso tudo origina a ferrugem. 2. Existe diferença entre a ferrugem e o metal que originou? Qual? Gente, ferro e ferro enferrujado são diferentes? São, né? A gente consegue perceber, por exemplo, a cor deles, né? O ferro, ele é mais escuro, enquanto a ferrugem, ela é meio amarelada. Além disso, pessoal, o que mais que a gente consegue perceber? O ferro é resistente. Já o ferro enferrujado, ele se quebra com facilidade. Então, nós temos que eles ficam, né, materiais diferentes.
E aí, olha a pergunta 13. A pergunta 13, a gente já falou dela lá na aula de transformação física. Como você explicaria a formação das nuvens? Lembra, Caprô? Como que as nuvens... Ih, eu não posso bater na louça que apaga. Lembra, Caprô? Como que as nuvens se formam? Então, a gente viu que a água que está aqui na superfície, nos rios, nos mares, nos lagos, nas plantas, nos animais, ela evapora, porque tá quente. Aí quando chega lá em cima, é mais frio do que aqui embaixo. Essa água se condensa, formando as nuvens. Lembra que as nuvens estão principalmente no estado líquido? Pode ter um pouquinho de sólido também, mas geralmente no estado líquido. Então ela evapora primeiro e condensa depois. Todo mundo lembra disso? Então olha a diferença. Quando a gente falou do ferro virando ferrugem, ele virou outra coisa, né? Ele mudou as características dele. E nunca a ferrugem vai voltar a ser ferro. E quando a gente fala da água da chuva, a gente tem que era água líquida, virou água gasosa, voltou a ser água líquida e vai precipitar. Então você tá vendo que as transformações da água não alteraram a substância, enquanto que a transformação da ferrugem alterou a substância? É disso que a gente precisa falar hoje. Então a gente precisa falar da diferença de uma transformação física para uma transformação química. Gente, as transformações físicas são aquelas que a gente já conversou. Então o que é uma transformação física? Ela pode mudar a forma ou o estado físico, mas ela nunca forma uma substância nova. Então eu não passo a ter algo que eu não tinha, eu passo a ter algo em outra forma ou em outro estado físico. Como assim? Vocês têm um exemplo aí na apostila, eu tinha salsinha, eu piquei a salsinha. Agora eu tenho salsinha picada. Mudou o que eu tenho? Não, mas mudou a forma, então é uma transformação física. Peguei água líquida e coloquei no congelador. Essa água líquida se transformou em água sólida. Eu continuo tendo água, só mudou o estado físico, então eu chamo isso de uma transformação física. Tudo bem, pessoal? Então as transformações físicas não formam novas substâncias. E eu coloquei aqui de exemplo o velho conhecido de vocês, que é o nosso esqueminha de transformações de estados físicos. Então lembra? A matéria pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E aí a gente já conversou que a transformação do estado sólido para o estado líquido é a fusão. Do líquido para o gasoso é a vaporização, que pode ser rápida, ebulição, ou lenta, evaporação. Gasoso virando líquido, condensação ou liquefação. Líquido virando sólido, solidificação. E por fim, sólido virando gasoso ou gasoso virando sólido, sublimação. Todo mundo lembra disso? Então isso a gente já conversou. São todas transformações físicas, porque eu não tive a formação de uma substância nova. Tudo bem? Gente, só que eu sempre esqueço disso, né? Deixa eu sair da frente da lousa. Para quem quiser copiar, é só dar um pause no vídeo às 8h41, que vocês têm lousa sempre na frente. Certo? E qualquer dúvida, claro, às vezes não dá pra entender alguma coisa que tá escrita, tá pequenininho e tal, é só me mandar mensagem, tá bom? Gente, e o que é uma transformação química? Transformação química, por exemplo, sua mãe vai lá, mistura ovo, farinha, fermento, margarina, leite, vira aquela massa molenga, esquisita, né? Aí põe no forno, isso assa e vira bolo. Tá vendo que mudou o que eu tinha e o que eu tenho agora? Isso é uma transformação química. Aconteceram ali reações químicas. E como que eu sei que aconteceu uma reação química? Porque reações químicas eu tenho a formação de novas substâncias. Então aparece alguma coisa que eu não tinha. Gente, o exemplo do navio no começo da apostila. Eu tinha ferro, eu tinha oxigênio, eu tinha água. E agora eu tenho ferrugem. Tá vendo que apareceu algo que eu não tinha? Então isso é uma transformação química.
Tem uma transformação química que você já ouviu falar bastante dela, que você está fazendo ela agora. Gente, quando nós respiramos, a gente não coloca oxigênio para dentro e gás carbônico para fora? Então tá tendo a formação de uma substância diferente. Se eu tô tendo a formação de uma substância diferente, eu posso chamar isso de uma transformação química. Certo? Gente, e aí nós temos que saber que existem algumas evidências. O que são evidências? Algumas coisas que eu posso olhar, se eu tô na dúvida se aquilo foi uma transformação química ou não, tem algumas coisinhas que costumam acontecer na transformação química. E aí é legal a gente ficar atento nisso. Então a transformação química, por exemplo, muda a cor. Como assim, Pro? Ué, a cor do ferro normal e a cor do ferro enferrujado não é diferente? Por quê? Porque teve uma transformação química. A transformação física, ela não muda a cor. Ela muda só o estado, a forma, certo? A transformação química vai mudar a cor, certo? Se você cortar uma maçã e deixar ela cortada, ela não começa a ficar escura? Porque teve transformação química. Gente, ela pode ter liberação de gás. Como assim? Já pegou aqueles comprimidinhos efervescentes, comprimidinhos de vitamina C, por exemplo? Você joga ele na água, ele era um comprimido e daqui a pouco começa a borbulhar e libera um monte de gás. Ué, tinha gás? Não, ele era um sólido que eu joguei num líquido. E começou a formar, certo? Posso ter a formação de um sólido. Gente, a formação de um sólido, a gente pode pensar, por exemplo, se eu pegar leite, espremer limão no leite, o leite vai acontecer o que a gente chama de coalhar o leite, forma aquelas placas, né? Aquela coisa parecida com nata. Uma transformação química. A postura de vocês traz uma legal, na página 360, que ele está mostrando que ele mistura um líquido vermelho com um líquido transparente e forma um sólido azul. Tá? Infelizmente a gente não tem como fazer essa experiência. A gente não tem os reagentes. E por fim, gente, pode ter aparecimento de chama ou luminosidade. Como assim? Ué, combustão. O que é combustão? Queima. Quando eu queimo, não produz chama, não produz luz. Isso também é uma reação química. Problemas de diferenciar as transformações químicas das transformações físicas? Se não tivermos problema, vou pular o exercício, tá? Porque o exercício a gente vai fazer sem ser por vídeo, a gente vai fazer lá no Hangout. Aí alguém já fica nervoso, né? Pro, que horas o Hangout? A gente marca pelo WhatsApp, tá? Pra gente ter a noção. Eu não sei nem quanto tempo vai durar o vídeo. Além do vídeo, eu dou mais um tempo pra vocês, pra dar tempo de copiar a aula, e aí a gente faz. Mas a gente combina lá quando todo mundo estiver terminando, ok? Gente, e aí nós temos que saber que as transformações químicas, elas envolvem equações ou reações químicas. E o que é isso, gente? É a representação do que está acontecendo. Então a gente vai ter, por exemplo, um outro processo aqui que você já ouviu falar. A fotossíntese. Na fotossíntese, o que a plantinha precisa? De água e gás carbônico. Na presença de luz e de clorofila, que ela já tem, ela transforma a água e gás carbônico em oxigênio e glicose. E a gente sempre vai marcar desse jeito. O que eu tinha antes, uma seta e o que eu tenho agora. Certo? O nome do que eu tenho antes, a gente vai chamar de reagente. O nome do que eu tenho agora a gente vai chamar de produto. E eu sempre vou representar desse jeito. Reagente, aí tem a setinha, ou seja, juntei isso com isso e se transformou nisso. Então eu preciso representar dessa forma. Eu tinha água e gás carbônico e eles se transformaram em oxigênio e glicose. Para o que é a glicose? É a comida da planta. A planta não faz fotossíntese para ter comida? Não é a comida dela, certo? E sempre, se eu estou falando em reação química, eu tenho que ter a formação de uma substância nova. Então, obrigatoriamente, o reagente é diferente do produto, certo? Sem problemas até aqui. Se tiver problema, corre lá me perguntar. Gente, e para finalizar, a gente tem que saber que as transformações, independente se são físicas ou se são químicas, elas são classificadas em dois tipos. Que dois tipos são esses, Pro?
endotérmicas e exotérmicas. Endo, dentro, exo, fora. Por que exotérmica? Porque ela libera calor, ela põe calor para fora. Como assim, pro? Ué, uma chama, né? Então, combustão, que foi o que eu coloquei aqui. Acende fogo. Ele não libera calor? Às vezes, algumas coisas que a gente mistura, você coloca a mão, você vê que fica quente. Tá? São reações químicas que liberam calor, ok? Se a gente pegar, por exemplo, soda cáustica e colocar na água, a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque soda cáustica corrói a mão. Então, coloquei lá com luva, bonitinho, numa garrafinha. Você colocar a mão na garrafinha, você sente que a garrafinha fica quente, tá? Então, é uma reação exotérmica, é uma reação que está liberando calor. O que é uma reação endotérmica? É uma reação que absorve calor. Então, ela precisa de calor para conseguir acontecer. Vamos dar um exemplo aqui do seu dia a dia? Suor. Por que a gente sua? A gente sua para diminuir a temperatura do corpo. Então tá muito quente, aí seu corpo libera o suor, porque o suor te deixa mais frio. Mas por que o suor te deixa mais frio? Qual o sentido disso? Gente, porque o suor nada mais são do que gotinhas compostas de água e uma solução salina. Mas vamos pensar aqui na parte de água. E essa água formou aqui na minha pele. E ela tá louca para evaporar. Só que para evaporar, ela precisa de calor. E aí o que ela faz? Rouba calor da sua pele. E a hora que ela rouba calor da sua pele, a sua pele fica mais fria. Certo? Então é uma reação endotérmica. Problemas? Então, vamos relembrar rapidinho tudo que a gente falou hoje. Nós falamos das transformações da matéria. Lembra o que é matéria? Tudo que tem massa ocupa volume. E aí nós falamos que as transformações da matéria podem ser de dois tipos, físicas ou químicas. Dissemos que as transformações físicas não produzem substâncias novas, apenas alteram a sua forma ou o seu estado físico. Que as transformações químicas aparecem substâncias novas. E que eu consigo perceber que uma transformação química aconteceu quando eu tenho alteração de cor, formação de gás, formação de sólido ou produção de chama ou luminosidade. Dissemos que sempre que tem uma transformação química, tem uma reação química. A reação química eu sempre represento antes da seto reagente, depois da seto produto, certo? E aí a gente comentou que essas reações podem ser endotérmicas, quando absorvem calor, ou exotérmicas, quando liberam calor, certo? Gente, antes de tarefa, a gente tem que fazer os exercícios da sala. Eu só vou dar as informações da tarefa aqui, porque assim fica gravado e se você depois esqueceu, você consegue assistir o vídeo de novo e ver certinho o que era para ser feito, tá bom? Mas antes a gente vai fazer os exercícios de sala, ok? Gente, então o pessoal de Tatuí vai me entregar essa tarefinha na segunda-feira da semana que vem, dia 13. O pessoal de Cerquilho vai me entregar terça-feira da semana que vem, dia 14, ok? Essa tarefa, ela tem 5 exercícios. Corre lá na página 367 pra gente ver o que tem que fazer. No exercício 1, você vai copiar só a última linha lá. Indique as transformações químicas. E aí na resposta, ó, ele te deu 4 itens, você vai me dizer quais dos 4 são transformações químicas, certo? O 2 você vai ter que pôr tudo porque tem que fazer a relação. Então você vai mandar fazer a relação, né? E aí quando for química você põe o número 1, quando for física você põe o número 2. Então, por exemplo, queima de papel é 1 ou é 2? Cabelo cortado, 1 ou 2? E você vai marcar, ok? A 3 você só vai copiar lá a última linha. Classifique as possíveis transformações mencionadas em físicas ou químicas. Você tem aí 3 itens, né? Você vai me dizer quais deles são físicos, quais são químicos. A 4, de novo, só a última linha. Escreva a equação que representa cada transformação química mencionada. Você vai fazer a equaçãozinha desse jeito, ó. Então, o que eu tinha, setinho, o que eu tenho, certo? E por fim, a 5, essa você vai ter que copiar inteira, porque ela tem o item 1, pergunta-resposta, 2, pergunta-resposta, 3, pergunta-resposta. Ok, pessoal? Ó, a gente tem aí mais ou menos 20 minutos de vídeo. Pensando que você demorou uns 5 minutinhos até o plural liberar o link, você assistir 25 minutos. Mas
uns 15 pra você copiar a lousa, vai? 20 no máximo? Dá o tempo da primeira aula, na segunda aula dá pra gente já fazer os exercícios. Tudo bem? Mas sem pressa. Qualquer coisa, se você não tiver conseguido terminar de copiar, você fala isso pra mim no grupo e eu aguardo mais um pouquinho pra começar a videochamada. Tudo bem, queridos? O pessoal de Tatuí conseguiu fugir de mim em quarta, né? Eu tinha esquecido que vocês tinham prova, ótima prova. O pessoal de Sequilho já não teria aula comigo quarta, mas tem prova, então boa prova pra vocês. A de ciências eu acho que é na quinta, né? Para as duas escolas. Gente, um beijo grande, nos vemos no Hangouts.